pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia Policani, sou pedagoga, sou doula, gosto muito de falar sobre assuntos de parto, maternidade, família e queria aí fazer mais uma reflexão com vocês sobre um assunto muito importante e que todas as mulheres passam quando estão grávidas, que é o medo do parto. Independente se ele for cesárea ou parto normal, o medo tá sempre com a gente. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre isso nesse vídeo de boas-vindas no meu canal. Eu decidi fazer esse canal justamente por conta da pandemia, que a gente não pode mais se encontrar, juntar as mulheres em círculos e comentar e dar o nosso relato para as mulheres que queriam tanto o seu parto normal e queriam tirar suas dúvidas, às vezes não conseguem mais, né, conversar sobre isso. Claro que hoje a gente tem celular, pode fazer reuniões online, as doulas não estão atendendo no hospital em várias cidades ainda. Quando a gente se encontra pessoalmente e a gente ouve os relatos das nossas amigas e de pessoas que pensam como a gente, é muito melhor do que por um vídeo. Mas mesmo assim, decidi fazer esses vídeos para ajudar o maior número de mulheres que eu conseguir. A gente precisa falar sobre parto e sobre o medo. Para começar, eu queria falar para vocês que eu também tive medo do parto, né? Então, há 6 anos atrás, quando eu engravidei do Miguel, eu tinha muito medo. Quando você não tá grávida, você não estuda sobre gravidez e parto, mas você escuta aquelas histórias perto de você, histórias ruins, tragédias e a dor, né? O que pode acontecer de ruim nesse parto? E também a gente idealiza muita coisa, meu parto vai ser maravilhoso e que eu consigo fazer, ou então não, já vou fazer a cesárea mesmo porque eu não quero passar nenhuma dor. E essa ansiedade que rodeia todos nós, né, no mundo de hoje, que é que a gente tem as coisas muito rápidas e marque as coisas para resolver, uma sensação de poder controlar tudo, que a gente não tem quando você tá grávida, né? Quando você vai ter seu parto. A gente precisa conversar com pessoas que entendem o que estão falando e até mesmo para vencer esse medo, talvez até fazer terapia e conversar com pessoas e médicos que são mais sensíveis, né, a esse assunto. Mas o que eu queria dizer para vocês sobre o medo é que ele é normal e o medo é bom, né, para nós seres humanos. O medo te impede de você cair de um lugar onde não tem proteção, te impede de você não enfiar na frente de um carro para ser atropelado e te protege de muita coisa, mas ele não pode te prender, ele não pode te paralisar. O medo precisa ser encarado de frente. Então, quais são os seus medos do parto? Como é uma fase da vida que é um pouco desconhecida, ninguém sabe como vai ser. Cada um vai passar por um processo diferente, cada mulher vai ter um tipo de parto. Esse desconhecido gera muita ansiedade e muito medo. Eu acho que é como a morte, como coisa que a gente não conhece, mudar de emprego ou fazer alguma coisa que a gente nunca fez na vida, gera muito medo e ansiedade. Então, a gente começa a imaginar muita coisa, a gente pensa como que vai ser, meu bebê vai ser saudável, eu vou dar conta da dor do parto. Será que o cordão vai estar enrolado no pescoço? Será que eu vou ter algum problema durante a gestação? E no parto a gente fica com medo assim, a gente não vai dar conta de passar por isso. Será que eu sou forte? Eu tenho tanta sensibilidade à dor, será que vai conseguir sair uma criança de dentro de mim? Então é muita coisa que envolve, né? Muita emoção, não é só a parte física. Então a gente não pode ignorar esses sentimentos. E a gente tem que aceitar que a gente não tem controle sobre tudo, né? Se a gente, não sei no que você acredita, mas eu acredito muito em Deus. E é um momento da vida que a gente não controla e é a hora de entregar, né? Para Deus ou para o que você acredita. Se entregar e vivenciar essa fase da maneira mais tranquila possível. E pedir para que, se acontecer uma coisa ruim, a sua família vai estar ali, você vai ter forças para passar e realmente entregar. Né? Se entregar para isso, viver a sua história, cada um vai ter a sua história para contar e infelizmente isso a gente não pode controlar mesmo, mas a partir do momento que você acalma, aquieta seus pensamentos e você entrega e diz que tudo que acontecer você vai estar pronta para aceitar e acolher, melhora muito, diminui muito o medo. E outra coisa que diminui muito o medo do parto é justamente estudar sobre o parto.
Quanto mais ignorante a gente é sobre o assunto, mais dúvidas e medo ele traz. Então, procurar um grupo de apoio, um médico que seja mais humano e que fale tudo para você, entender as fases do trabalho de parto, o que acontece com o seu corpo, a fisiologia do parto. Isso vai te acalmando, você vai saber que não é uma coisa louca de outro mundo, que é extremamente natural, como fazer xixi, como comer. O seu corpo foi feito para isso e vai trabalhar para isso acontecer. Se acontecer alguma coisa, os médicos estão aqui para ajudar. Não perca o seu parto por medo, procure informações e corra atrás se você tem um sonho, se você tem vontade. Se chega alguma pessoa para você contando alguma história ruim, tragédia, você tem o direito de não ouvir. Você pode falar, olha, só quero ouvir coisas boas, só quero me alimentar de coisas boas. Começa a pensar em coisas boas, né? Fazer atividades que você gosta, uma caminhada ao ar livre. Quem gosta de meditação, trabalhar a respiração. Então isso tudo é muito importante. E se você tiver a possibilidade, procure uma doula na sua cidade, pessoas que falem sobre esse assunto, e acredito que isso vai ajudar muito você. Uma das coisas legais é estudar sobre os hormônios no momento do parto. Então, nosso corpo foi tão preparado para isso que todos os hormônios no momento do parto nos ajudam a passar por esse momento. E um dos hormônios mais maravilhosos que existem e que faz parte do parto é a endorfina. E essa endorfina, ela é um analgésico natural. Então a gente fica com medo de que a gente vai passar tanta dor e a gente não vai aguentar, sendo que se a gente bater o dedinho no canto do sofá, a gente já quase morre de dor. Mas a endorfina tá aí para isso. Estudos científicos vêm nos mostrar que a endorfina, quando começa a aumentar a nossa dor ali no parto, ela começa a trabalhar como um analgésico natural e a tentar diminuir aquela dor, né? Então a gente não vai morrer de dor, a gente pode até ter aquela sensação que a gente vai morrer, mas a gente não vai morrer. E quanto mais vai avançando o trabalho de parto, as endorfinas vão fazendo o seu trabalho e atuando ali no nosso corpo. Tanto é que a gente fala que a mulher entra na partolândia, quando o bebê tá quase nascendo, que é um estado ali quase de... é uma alteração do nosso estado de consciência que faz com que a gente quase vá para outro mundo, assim, a gente... ver as pessoas que estão ao nosso redor, e eu me lembro muito bem disso, que eu estava vendo meu marido, as minhas doulas e a médica, mas parecia que eu não estava ouvindo nada, eu estava ali concentrada em mim mesma, e a endorfina nos ajuda muito nisso. E a endorfina também, tem um estudo que comprova isso, que depois que o bebê nasce, ela passa para o colostro, que são as primeiras gotinhas do leite materno, assim, e ela também vai para o bebê para ajudar ele a passar por essa transição, né? E vir para o mundo. Então isso é maravilhoso, gente. E uma das dicas para que a gente aumente essa endorfina no parto é se preparar para ele e fazer atividade física quando você está grávida e respirar, né? Nunca esquecer de respirar e acreditar que a gente é capaz, né? Então, a informação mais importante é a gente se lembrar que nós somos mulheres fortes, nós estamos aptas nós podemos ter o parto, nosso corpo foi feito para isso, e lembrar que se a gente pode gerar uma criança, que nós seremos mães e que a gente vai amamentar, a gente vai acordar à noite, a gente vai criar outro ser humano. A gente não pode se esquecer dessa força que a gente tem. E acreditar nisso faz muita diferença. Nós podemos, nós damos conta, temos que nos empoderar de informações e nos permitir sentir as coisas. E esse mundo tá muito assim doido, que a gente não pode sentir emoção, não podemos sentir medo, não podemos sentir tristeza e um movimento para que a gente não sinta nada. E na verdade a gente precisa sentir, a gente precisa passar pelas fases e sentir o parto, sentir que você pode e passar por ele vai te dar uma força tremenda para você criar outro ser humano. Te dá opa, se eu pude ter essa criança, eu posso amamentar e tudo que vier pela frente eu dou conta. Então, esse é o recado, nós damos conta. Se vocês quiserem mais dicas, comenta aqui embaixo, por favor. Dá um like aí se você gostou do vídeo, compartilhe com suas amigas esse vídeo.
e vamos aí passar informação e estudar juntas. Obrigada, gente. Beijo.